Neste vídeo, falaremos sobre o efeito fotoelétrico e mostraremos esse efeito através de um experimento utilizando uma fonte de luz de vapor de mercúrio e um fotodiodo. Vale mencionar que a explicação dada por Albert Einstein para esse fenômeno foi um dos motivos que o fez ganhar o Prêmio Nobel em 1921, e o primeiro cientista que identificou o efeito fotoelétrico foi Hertz. O efeito fotoelétrico é um fenômeno no qual os elétrons são ejetados da superfície de metal quando a luz incide sobre ele. Para entendê-lo melhor, iremos analisar uma versão simplificada do experimento de Philipp Lenard. Basicamente, a luz incide no eletrodo C, cátodo, e ejeta elétrons que são coletados pelo eletrodo A, ânodo. Há também uma fonte V que pode assumir valores positivos e negativos de diferença de potencial, ou seja, caso o potencial associado ao eletrodo A seja maior do que o potencial associado ao eletrodo C, há um campo elétrico que acelera os elétrons que saem de C em direção a A. Por outro lado, se o potencial de A é menor do que o de C, há uma resistência ao fluxo de elétrons. Pensando no segundo caso, em que os elétrons são freados, se aumentarmos suficientemente a diferença de potencial para um valor Vx, conseguiremos frear totalmente os elétrons que saem do eletrodo C, devido ao efeito fotoelétrico. Esse valor Vx é chamado de tensão de corte. O trabalho realizado pelo campo elétrico para frear o elétron pode ser igualado à variação de energia cinética do elétron ejetado. Como Vx freia totalmente os elétrons, então podemos dizer que a energia cinética máxima dos elétrons é dada por K igual a E módulo de Vx. Durante os experimentos, Philipp Lenard percebeu que a corrente elétrica produzida dependia da intensidade da luz que incidia sobre o eletrodo. Já a energia cinética dos elétrons ejetados dependia da frequência da luz incidente, ou seja, não importa quão intensa a luz que se incide, se mantida a frequência, a energia cinética dos elétrons ejetados é a mesma. Nesse vídeo, mostraremos o efeito fotoelétrico utilizando uma lâmpada de vapor de mercúrio que emite em vários comprimentos de onda, um fotodiodo e filtros para a seleção das linhas monocromáticas de emissão do mercúrio. Na primeira parte do experimento, observamos o efeito da variação da intensidade da luz enquanto a frequência da luz incidente foi mantida. Para isso, utilizamos um filtro de 436 mm e aberturas de 2, 4 e 8 mm de diâmetro para variar a intensidade da luz incidente. Como pode ser visto no gráfico, a corrente é zero para as três situações quando a tensão é menos 1 volt ou menor. Isso significa que a tensão de corte que freia os elétrons é a mesma para as três situações citadas. Ou seja, quando aumentamos a intensidade da luz, aumentamos a quantidade de elétrons que são ejetados, mas não aumentamos a quantidade de energia cinética desses elétrons. A segunda medição foi para verificar o efeito da variação da frequência da luz para uma mesma intensidade. Para tal, foram utilizados filtros de 436, 546 e 577 nanômetros, todos para uma mesma abertura de 4 mm. Nesse caso, podemos ver que quanto maior a frequência da luz incidente, mais negativa é a tensão de corte. Isso significa que quanto maior a frequência da luz, mais energia cinética o elétron tem quando deixa uma das placas, ou seja, mais energética é a luz que incide sobre a placa. A terceira medição realizada foi para encontrar a função trabalho W do cátodo e a constante de Planck, H. Para isso, é utilizado um gráfico do potencial de freamento pela frequência da luz. Com os valores obtidos dos coeficientes da regressão linear, podemos encontrar os valores da constante de Planck e da função trabalho. Assim, obtemos os valores de 6,85 vezes 10 na menos 34 joule por segundo para a constante de Planck e 2,6 vezes 10 na menos 19 volt para a função trabalho. Como se pode ver, o valor obtido para a constante de Planck foi extremamente próximo do valor aceito. Como todos os resultados foram baseados nas medições realizadas pelo medidor de corrente e de tensão, a imprecisão desse aparelho foi provavelmente a principal causa de erros durante o experimento. Além disso, sujeiras presentes nos filtros de frequência de luz podem ter alterado os resultados. Especificamente sobre essa última fonte de erro, os resultados obtidos pela lente violeta, ou seja, de 405 nanômetros de comprimento de onda, foram diferentes do esperado. Teoricamente, as correntes para uma mesma tensão da lente violeta deveriam ser maiores do que para a lente azul, de 436 nanômetros. Porém, os resultados obtidos foram diferentes. Podemos ver aqui uma comparação desses resultados.
Essa divergência se deu porque a lente violeta estava com pequenas manchas de gordura, impedindo a passagem de luz corretamente.